Dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais esse dia, pelas nossas vidas, pelo amor do Senhor, né? Um amor que nos constrange, um amor que é grande, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. E podemos aqui estar unidos, né? No nome do Senhor, para a glória dele, tudo por permissão dele, irmãos, né? Que bênção, que bom estarmos aqui juntos novamente. Né, continuando aqui, né, o testemunho de vida, né, da minha vida, que eu tenho compartilhado com vocês esses dias. Vamos tentar encerrar hoje, né, que hoje seja a parte final, se eu conseguir concluir aqui tudo, né, que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com vocês. A palavra do Senhor, né, a palavra base para esse testemunho está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus, né? Então, ontem, né, encerrei aquela parte, né? Nós encerramos a parte em que, né, eu estou trabalhando ali na empresa já 10 anos, praticamente, quase 10 anos, né? Que eu estava ali. E aí, então, eu acabo conhecendo, né, o Manuel, onde ele vai ali, né, trabalhar. Ele até compartilhou no testemunho dele isso também com vocês, né? E lá dentro dessa empresa, então estava o Francisco, né, o nosso amado irmão, né, pastor, que nos apresentou o amor de Cristo, né? Então que ele já estava acompanhando, né, acompanhando aí essa luta, essa fase, né, tudo que eu passei na minha vida, né, tudo que eu passei, né, desde ali, né, antes, né, do falecimento da minha mãe, tudo que ocorreu, né, quando minha irmã também, né, engravidou, quando ela passou por todo um processo também muito difícil, né, todas as lutas dentro do meu lar e também as lutas que eu estava enfrentando, né, todas aquelas situações malignas, né, tudo aquilo ruim que eu estava enfrentando, ele também acompanhou, né, e ele já orava pela minha vida, então ele estava já em oração há quase 10 anos pela minha vida, né, e não deixando de continuar ali, né, plantando sementinha, regando dia após dia, né, apesar que eu não dava ouvido, eu não queria, né, aceitar, não gostava, mas ele continuou, né, e aí então veio ali o Manuel, né, nós começamos a nos conhecer, conversar, e aí nós partilhávamos também, né, de alguns momentos juntos, né, na rua, né, à noite, né, em saídas, enfim, né, junto com amigos, com as pessoas ali, né, então a gente começou a se conhecer melhor, a conversar mais, e então eu resolvo, né, como eu compartilhei com vocês, de morar sozinha, né, e eu e o Manuel começamos ali a ter uma relação, né, uma relação além de amizade, começamos a deixar nos envolver, né, mas ali, irmãos, não tinha amor ainda, né, era uma paixão, né, era algo ali que a gente não estávamos entendendo, mas por outro lado já havia um propósito do Senhor, né, depois nós vimos, né, nós conseguimos compreender, né, que o Senhor ele não une vidas, ele une propósitos, né, nada é por acaso com o Senhor, em tudo tem um propósito, né? E aí então nós percebemos que os dois, né? Nós dois estávamos no fundo do poço, né? Eu estava porque, como eu falei, eu não me importava jamais com a minha família, eu já não me importava mais com a minha vida, com a vida das pessoas, né? E ele também, né? Ele também estava numa vida muito miserável, né? Uma questão muito difícil, também já não tinha mais apoio de família, de ninguém, né? Verdadeiramente. Então estávamos ali os dois, né? E aí a gente se afundou mais um pouquinho, né? Porque então dessa união a gente começou também, né? Eu comecei a vivenciar, a ver, né, as coisas que ele fazia ali em relação ao vício, né, do crack, muito difícil, irmãos, né? Não sei se você conhece alguém ou se você passa por essa situação, é uma situação muito dolorida, muito difícil, porque a gente vê como a pessoa chega, né? Quando ele saía, se internava, ficava alguns dias fora, né? Era muito triste, voltava assim numa situação, ele mesmo, né? Descreveu aqui para vocês, uma situação deplorável, era muito difícil.
E eu sofria porque, né, como eu falei para vocês, a minha mente, né, já começou a mudar. As coisas dentro de mim começaram a mudar, apesar de ser uma paixão, mas era algo que já estava mexendo comigo, no meu interior, né, na minha mente. Já estava fazendo eu enxergar as coisas de uma outra forma, né, de uma outra maneira, né, já estava se tornando as coisas diferentes, né. E então, irmãos, foi, né, nós resolvemos também, foi tudo muito rápido, né. Aí nós já resolvemos. Antes disso, então aí o Francisco começou, né, a falar: não, você é jovem, você é moça, né, não faça isso com você. Então ele também não aceitava essa relação, né, ele enxergava também como algo que não era bom, né, devido ao histórico que ele acompanhava do Manuel, porque ele também já estava num processo de evangelização com o Manuel, né, e devido ao que eu também vivia, então ele não acreditava também nessa relação, ninguém acreditava, né, ninguém apoiava, né, mas nós resolvemos nos relacionar. E aí então como eu morava sozinha, né, chamei ele também para morar, tudo muito rápido, irmãos, né, questão de meses ali a gente já estava morando juntos. E aí então, como eu creio que eu já compartilhei no vídeo anterior, né, aí acabei, né, ia atrás dele, ia ver aquelas lutas, começou a vir o sofrimento, eu já comecei a não querer mais drogas, né, por causa que eu via toda aquela situação, eu não tinha mais o interesse, só ainda utilizava o cigarro, a bebida. E aí, né, houve sim, né, episódios de agressão, muito difícil, né, muito ruim, muito triste, né, e aí então logo depois também eu, né, vi que não era aquilo, né, eu já tinha o desejo de querer uma família, né, de querer formar uma família, já estava com aquele desejo, mas não daquele jeito, né? E o Manuel, por outro lado, ele também queria mudança, né? Ele também estava buscando, ele queria aquela mudança, mas ele também não estava tendo força, né? Não estava conseguindo. E aí então a gente começou a se unir de uma outra forma para ajudar, né? Eu falei para ele assim, olha, eu quero uma família, só que eu quero uma família estruturada, né? Eu não quero isso, né? Porque eu logo engravidei também, né? Eu logo engravidei, foi uma gravidez muito difícil, né? O começo, por causa de todas essas situações, né? Eu percebi que dele também houve um pouco de rejeição e não era muito bom, sim, o começo da minha gravidez foi bem difícil, né? E aí eu falei, não é isso que eu quero pro meu filho, eu quero um pai de verdade, né? Porque eu já tinha vivido um histórico muito ruim em relação à paternidade, né? A ter o pai ausente, tudo, né? Com vício. Então eu falei, não é isso que eu quero, né? Então se você quer mudança, eu vou te ajudar, né? Mas a gente, senão, se você não quiser, né? A gente vai ter que acabar por aqui, não vai dar para continuar. E ele também falou, não, eu quero sim ajuda. Aí nós começamos a lutar com as nossas próprias forças, né? Então a gente procurava a clínica, a gente chegou aí no centro de recuperação, não que não seja bom, isso é muito bom, isso é muito importante, né? Pelas coisas que você ouve, os testemunhos, né? Tem muitos testemunhos, são pessoas ali que estão na mesma situação que você, que estão buscando ajuda, então unem forças, né? É muito bom, é muito importante, irmãos, né? Não estou desvalorizando aqui o trabalho deles. Porém, tem alguém que precisa ir à frente, e esse alguém é o nosso Deus, né? É o que tudo pode. A força maior vem dele. Então ele, para que a gente consiga algo nas nossas vidas, não somente em relação aos vícios, né? Mas eu não sei o que você tem enfrentado, se é um problema de enfermidade, de alguma situação familiar, eu não sei o que você tem enfrentado, mas ele é a força maior. Ele é quem pode todas as coisas, né? O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de cura, de libertação. Então ele precisa estar à frente. Sem ele, a gente não consegue nada, irmãos. Nós não conseguimos. Então, enquanto nós estávamos lutando ali com as nossas forças, com as nossas mãos, não dava certo. Havia o desejo de querer mudança, né? Mas não tinha essa força maior, então de nada adiantava. Por mais que a gente tentava lutar, ir atrás, né? Várias vezes, como ele mesmo falou, ele apresentou ali a droga, jogou fora, não quis mais. Só que sempre tinha uma recaída, né? A gente não se entendia, né? Tinha muita discussão, muito choro, muita briga, era muito triste, irmãos. Até que eu não aguentei mais. Eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. E aí, de quem que a gente se lembrou? Do Francisco, né? O chato. Eu falava que ele era o chato, né? Lá vem ele, lá vem ele.
né? Não somente dele, né? Mas ele, a sua família, né? Sua esposa maravilhosa, né? Uma pastora, mãe mesmo, amiga. E eles nos acolheram, né? Como os filhos mesmo, né? Nos ajudaram, cuidaram, irmãos, sabe? Iam lá, né? Às vezes de madrugada precisávamos de ajuda, de atenção, às vezes para uma conversa ou para alguma situação difícil, né? Quando o Manuel tinha recaídas, quando a gente brigava, todas as coisas, a gente resolveu confiar, né? Não confiar no homem em si, né? Mas a gente resolveu confiar naquilo que ele estava trazendo, né? Quem ele estava ali representando, né? Trazendo para nós era o amor de Deus, né? Nós podíamos ver a presença, né, do Senhor ali através da vida dele, né? Dos seus ensinamentos, do seu cuidado, porque tudo era baseado na palavra, com oração, né? Jesus é isso, é o amor, é o carinho, é o cuidado pelas vidas, né? E eles tinham esse cuidado conosco, sabe, em todas as áreas, em todas as nossas necessidades, eles estavam ali sempre dispostos a ajudar, né? E aí então entrou a célula, né? Era uma igreja em célula, então vieram todos os irmãos ali, eles vinham, irmãos de longe, do trabalho, né? Da cidade de Tiradentes, nós morávamos no Belém. E eles vinham ali com aquele cuidado, com aquele amor, né? Para trazer o quê? Testemunho, a palavra do Senhor, né? Para nos fortalecer espiritualmente, né? Porque em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar você tem que estar fortalecido espiritualmente, né? É preciso, não há uma outra saída, não há outro caminho, o caminho é esse, né? Então é o primeiro passo, é você querer a mudança e se permitir ser mudado, né? Então, através do lado espiritual, da presença do Senhor, muitas coisas o Senhor foi trabalhando no nosso interior, na mente. O Senhor vai mudando, né? É sobrenatural, irmãos, né? Não tem como explicar, mas você precisa viver isso, né? Essa é o que a palavra que eu trouxe hoje, né, para compartilhar com vocês. Quem está unido com Cristo, a partir do momento que você faz essa união, que você aceita, né, Jesus como seu Salvador, você reconhece, porque ele, né, já nos trouxe a salvação, né, quando ele se entregou ali naquela cruz. Então você tem que aceitar isso, você tem que crer, né? Quando você aceita, quando você se une com o Senhor e fala, declara, né, que você quer uma vida nova, você quer essa transformação, o Senhor começa a mudar, né? Como está dizendo aqui, você é uma nova uma nova pessoa, né? Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo, porque aí você dá espaço, né, para o Senhor ir trabalhando, é de dentro para fora, né? O milagre da transformação, ele é de dentro para fora. O Senhor começa a reestruturar, a quebrar algumas coisas, a mudar a forma de pensar, a forma de enxergar a vida, né? Muitos, eu lembro que falavam, é uma lavagem cerebral que falam, né? Que fazem os crentes. Antigamente falava muito, eu não sei se ainda hoje falam, né? Devem falar, né? Realmente, né? Muda mesmo, muda não só o cérebro, mas muda o coração, o sentimento, né? Muda a estrutura, a vida da gente. Realmente há um renovo, né? Há um recomeço, não só para mim, para o Manuel, mas para vocês também, para cada um de nós, né? E isso não é só uma vez. O Senhor está disposto sempre a nos dar uma nova chance, ou dar um recomeço, desde que haja verdade, desde que realmente haja um arrependimento. Precisa se arrepender daquilo que a gente faz, né? Dos nossos erros, pecados. O pecado não pode ser um estilo de vida, né? Não adianta você pedir perdão hoje e amanhã estar fazendo as mesmas práticas, cometendo os mesmos erros. Isso não adianta. Aí o Senhor não tem como ele agir. Precisa ser verdadeiramente, irmãos, né? Precisamos usar da verdade com o Senhor. E aí, então, começa o processo da transformação, né? A verdade. E aí, irmãos, nesse processo aí, né, de restauração, né? Eu tive encontro com o Senhor, né? Nos permitimos, né, as mudanças. Claro que foi difícil, o começo não é fácil, né? Porque eram grandes mudanças. Né? Não era só um vício, não, eram muitas coisas para serem, né, feitas, libertas, né? Eu estava presa, né? Também tinha idolatria, né? Eu era né, de outra religião, então eu tinha muita idolatria, né? Muitas coisas assim que eu precisava ser liberta. Gostava muito de músicas, né? Enfim, coisas do mundo, né? As amizades, as coisas assim que
não são as pessoas, né? Mas onde a gente frequentava, né? O lugar ali era muito, né? O nosso nome ali era muito... Não tínhamos mais nome na realidade, né? Nós éramos conhecidos como as pessoas ruins, né? Perversas, coisas ruins, né? Porque nós deixamos isso na vida das pessoas, né? Nós deixamos essas marcas, essas situações. Então tinha isso, nas nossas famílias precisava haver perdão, liberação de perdão. Eu principalmente com meu pai, né? A minha família, minha avó, meu avô, né? Minha irmã também, muito sofrimento trouxe para eles. Então era um processo de muita mudança, né? Precisava ter muitas mudanças nas nossas vidas, né? E aí também tinha gravidez, né? Eu estava grávida, né? Eu consegui, né? Logo me libertar, logo no começo da gravidez, né? Eu fiquei com medo também, isso também. E meu filho, né? Trouxe essa força também, né? Ele também era o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? Ele me trouxe muita força para lutar, né? Por uma família, por um lar de verdade, né? Por ajudar o pai dele, por querer também, né? Liberta do vício do cigarro. Então eu consegui logo no início também largar, quando eu descobri a gravidez, largar o cigarro, né? E aí também, né, logo também a bebida já não fazia mais parte da minha vida. Então, mas no começo foi ainda muito difícil, né? Algumas situações, né, como eu descrevi aqui para vocês, né, o Manuel ainda teve algumas recaídas, né, então era muito difícil. Mas, irmãos, né, nós escolhemos lutar pela mudança, né, pela diferença, né? Então era dia após dia, né? O Senhor ia trabalhando, ia mudando uma coisa aqui, uma coisa ali, né, dentro da gente. A gente começou a perseverar, porque você conhece a palavra, né? Você busca, mas aí não adianta só, tá bom, eu aceito, eu quero, mas não fazer nada. Então a gente precisou andar também, né, aceitando algumas coisas, porque eles, né, as pessoas que iam lá na nossa casa, que nos apresentaram o evangelho, eles nos orientavam com algumas questões, né, olha, você precisa, né, não pode agradar o Senhor agindo dessa forma, né, a família, o significado da família, né, muitas coisas, né, vocês não podem estar no mesmo ambiente, se vocês querem mudança, não pode estar no mesmo ambiente em que te fez tanto mal, né, que as pessoas já te conhecem por de um jeito, né, até as pessoas reconhecerem que houve a mudança, você precisa realmente estar fortalecido, né, as pessoas vão enxergar essa mudança em você, mas não é agora, né, então a gente teve que se submeter, você precisa se submeter à mudança, né, dói, é difícil, mas é preciso, né, então foi o que a gente fez, né, e aí então a gente foi para lá, para a cidade de Tiradentes, né, e aí houve toda uma transformação aos poucos, para a honra e glória do Senhor, né, nós perseveramos e nós conseguimos vencer, né, e aí algumas coisas que eu quero deixar aqui, né, para os irmãos, né, não é fácil, não tem sido fácil, né, foram dias difíceis, são dias difíceis, por quê? Porque o diabo ele não fica feliz, irmãos, né, quando ele perde uma vida. Porque quando nós estamos no mundo, muitas vezes a gente fala, era bem mais fácil, né? Eu pensei isso também. Quantas pessoas, né, falam isso? Era bem mais fácil no mundo, eu não passava por essas situações, eu não precisava disso, eu não precisava daquilo, né? Por quê? Porque a gente já estava entregue. A gente pensa que a gente é livre, mas é mentira, né? Nós estamos aprisionados, né? Aprisionados no pecado, na mentira, né? Essa liberdade, essa falsa liberdade de que podemos fazer tudo, né? É exatamente isso, você acaba fazendo tudo, né? Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não te faz bem, não faz bem aos outros, e você tá aí, né? Vulnerável, aberto a qualquer situação, a qualquer, né? Quantas coisas que eu vivi, quantas coisas que eu presenciei, sabe? Nossa, eu já vi de tudo, sabe, na minha vida. Então, é muito triste, né? Quando você para analisar, quando você para ver tantas coisas que o diabo faz com as vidas, né? Quantas vidas eu vi sendo ceifadas, jovens, né? Muitas coisas, irmãos, né? As pessoas ali tendo overdose, irmãos, é muito triste, né? Mas existe um Deus que pode mudar, que pode transformar,
né? E aí, então, como eu falei, faz o maior milagre, que é de dentro para fora, né? E isso, então, as pessoas começaram a enxergar essa nova criatura, né? As coisas novas que o Senhor estava fazendo, né? E aí, então, a gente conseguiu atrair novamente a família para perto da gente, né? Eu consegui liberar o perdão para o meu pai, né, eu consegui ter um convívio melhor com os meus familiares, né, fazer com que a minha avó e meu avô, né, não sofressem mais, né, mas procurar trazer alegria para eles, né, eu consegui fazer isso, né, para a glória do Senhor. Eles conseguiram participar ainda dessa evolução, né, da melhora em minha vida, né, eu consegui fazer a diferença, né, porque aí você quer fazer a diferença, você quer atrair as pessoas para perto de você, né. Infelizmente eu não consegui ver minha avó e meu avô, né, assim, nos caminhos do Senhor, né, a mudança sobre a vida deles, do meu pai também não, né, mas eu tenho lutado ainda, né, tenho lutado com as forças espirituais em oração, né, pela vida da minha irmã, das minhas sobrinhas. Eu creio, irmãos, né, que nós vamos conseguir ver, sim, né, as pessoas que amamos, né, não somente eles, mas todos os nossos familiares, amigos. É o que nós temos feito, lutado por vidas, né, sabe, irmãos, eu amo cuidar de vida, de pessoas, sabe, porque foi isso que nos ensinaram, né, isso que nos mostraram, né, que é possível, né. E aí, então, outro fato também foi no começo da nossa conversão, né, sempre no começo é mais difícil, como eu falei, e aí também teve a prova, né, o Senhor nos provou grandemente, né, provou a nossa fé ali, né. Coloque que o Tiago nasceu com 4 meses, né, 4 meses de vida, né, ele teve um episódio que eu já até relatei um pouco com vocês, quase morreu, né, deram 48 horas de vida para ele, né, mas ali, irmãos, nossa, eu pude orar, eu não aceitei a morte sobre a vida do meu filho, eu orei, eu busquei ajuda ali com as mães ali, juntava as mães, vamos orar, vamos ler palavra, né, nossa, foi tremendo, foram momentos tremendos, né, foi difícil, mas também teve os momentos bons. Então passamos por esse milagre, né? E aí, irmãos, veja que, como eu falei, né, para vocês ontem, as consequências, né? Quando a gente erra, tem os nossos pecados, tudo é uma consequência. Então eu vinha com aquela bagagem, né? Com aquela bagagem que, né, de doenças, e eu fui curada para a glória de Deus, né, essa coisa de depressão, né, de utilizar remédios, depressiva, essas coisas todas, graças a Deus eu não tenho isso na minha vida, né, fui liberta, né, foi quebrada toda a maldição hereditária, né, em relação aos vícios. Veja que eu consegui libertar, eu e meu marido também, né, hoje somos libertos, né, para a glória de Deus. Então, irmãos, veja que tudo que você traz de bagagem pode ser quebrado, né? Uma família desestruturada, né? Eu lutei, eu falei, Deus, eu quero essa família. E o Manuel também tinha desejo de ter uma família de verdade, né? Uma família firmada na rocha, com base na verdade, que é o Evangelho, né? E Deus trouxe isso também. Deus quebrou a maldição daquelas famílias, né, desestruturadas, quebrou isso da nossa vida. Hoje nós estamos juntos já há 11 anos, né, para a glória do Senhor, irmãos. Não é fácil, mas é possível, né? É luta, é dia após dia, vencendo, né? Vence uma guerra, vence a outra, né? Mas por que nós não desistimos? Quantas vezes já pensamos, sim, irmãos, em desistir, né? Em separar, né? Em acabar, mas aí a gente se lembra de onde Deus nos tirou. O que já Deus fez foi muito mais do que impossível aos nossos olhos, né? O Senhor manifestou a glória dele. E por que agora a gente tem que desistir? Por que agora a gente vai desistir, né, das nossas vidas, do propósito de Deus? Lá abrir mão de tudo que o Senhor fez não é justo, não é certo, irmãos, né? E o Senhor é um Deus de família, né? Deus aprova, Deus quer isso para nós, a família. Então, irmãos, diante de todas as lutas, sabe, eu perdoei a traição, né? Eu perdoei a agressão, passei por cima, porque é preciso, irmãos, é preciso liberar o perdão. É preciso sim, né, a gente querer reconstruir. Sempre há uma oportunidade de um recomeço, de um renovo, né? E aí então, irmãos, algumas coisas, né, como eu tô falando, foram quebradas da nossa vida, essas maldições hereditárias, né, essas coisas ruins, né, quantas palavras que eu recebi também de maldição que eu falei, né, que não ia dar certo com ninguém, não ia ter sentimentos, né, e eu pude ter um sentimento, né, verdadeiro por alguém, né, eu pude querer a família, querer, né, o renovo sobre a minha vida, né, quantas coisas, irmãos, sabe? É possível, irmãos, basta crer e buscar, irmãos, né? Não é só você tem que querer, você tem que aceitar o Senhor e você tem que perseverar dia após dia,
né? E aí então, né, houve o milagre também aí então do Tiago, né, para a glória do Senhor, né? Passamos por umas situações agora também recentemente, né? Como eu falei para vocês, eu não tive, né, a falta de alimento, nunca faltou nada, então eu não tinha essa, eu ouvia muito falar, né, sobre essas, porque faltou alimento, né, do Manuel mesmo, né, não tinha o que comer, muitas coisas passava vontade, né, e agora há pouco tempo a gente pôde ver essa situação, né, diante da epidemia que teve, né, faltou alimento, faltou algumas coisas aqui em casa, né, mas faltou por um momento, mas logo o Senhor enviou várias pessoas para nos ajudar, vários irmãos, né, então o Senhor supre também as nossas necessidades, supre tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor não nos deixa mendigar o pão, não nos deixa faltar nada, irmãos, né, o Senhor é fiel, Deus é maravilhoso, é tremendo, né, e outra coisa que eu quero compartilhar com vocês que é muito importante, né, valorize a família, né, irmãos, valorize as pequenas coisas, sabe, porque nesses momentos o Senhor fala conosco grandemente, então durante que eu vivi isso, não só a falta de alimento, mas o Senhor fez eu reconhecer, né, que sem Ele não sou nada, muitas vezes a gente está estacionado, né, a gente vê, olha para o lado e fala que tá tudo bem, quando a gente pensa isso, a gente tá errado, né, ou então se entregar ao problema, né, eu comecei então a me entregar, né, diante dessa situação, e aí o Senhor fez eu enxergar, né, as maravilhas que Ele fez, que Ele faz, né, a vida, a família, né, então nós temos que valorizar, lutar por isso, né, não podemos deixar o que o mundo tem colocado, né, diante de nós, que família, né, você pode separar a qualquer momento, diante de qualquer situação, né, ou então o diabo tem colocado isso na sua cabeça, né, a minha mãe falava, também outra questão que eu não posso esquecer, que era pra gente ser independente, né, que a gente lutar, irmãos, e eu cresci com isso, irmãos, era muito difícil pra mim no começo, sabe, separar, não, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu e o dinheiro dele é dele, né, separar, dividir contas, dividir obrigações, foi muito difícil pra mim, irmãos, isso, né? Saber que não é mais meu, é nosso, né? Tive que aprender sobre isso também, irmãos, né? E foi difícil porque o Senhor, né? Cada dia mais Ele colocou isso, porque por muito tempo eu fiquei sem trabalhar e eu fiquei na dependência do meu marido. E se não fosse meu marido, era eu, meu filho, né? O nosso filho, claro. Né? Então, eu vivi muitas vezes e tenho vivido isso, né? De submissão, de poder, né? Ter alguém para nos ajudar, né? Mais do que está na Bíblia de submissão, irmãos, é ter alguém do seu lado para cuidar, para ajudar, né? Para suprir as necessidades, né? Então é alguém que está sempre ali ao seu lado, né? Louvo a Deus, né? Pela vida do meu marido, porque ele passou por tantas coisas, irmãos, né? E ele já é um homem forte, um homem que traz orgulho para sua casa, para o seu lar, para os seus filhos, né? Então é muito gratificante ver as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Deus é digno de toda a honra e de toda a glória, irmãos, e tudo é possível, né? E o Senhor continua falando, o Senhor continua, né, nos usando, e que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais, irmãos, né? Porque quantas vidas ainda estão perdidas, quantas vidas acham que é impossível a mudança. Talvez você esteja nessa situação e é possível, irmãos. E outra coisa para encerrar que eu quero aqui compartilhar com vocês, né? Mesmo assim, diante de tantas grandezas que o Senhor fez e faz por nós, né? Muitas coisas a gente ainda está aprendendo. Eu tô aprendendo dia após dia, porque ninguém é perfeito, irmãos. Então eu tenho muitos erros, né? Muitas coisas, pecados, né? Que eu preciso ainda, né? Me libertar. É dia após dia, irmãos, que nós precisamos renunciar a nossa carne, o desejo da nossa carne, né, as coisas que a gente precisa, sabe, deixar, irmãos, né, muitas vezes calar a nossa boca, né, quantas coisas, irmãos, são tantas experiências que até me perco, né, não tem como passar tudo isso para vocês. Cada um de nós temos as nossas experiências, né? E a gente vai tendo experiências com mimos, né? O Senhor vai nos presenteando, né? Com coisas assim, que às vezes você só pensa, né? Que você precisa, e o Senhor vai lá e faz, né? O Senhor entrega para você, né? O cuidado do Senhor é tão lindo, é tão grande, né? E o Senhor trabalhou algo em minha vida também que eu achava que estava até certo, né? Mas é algo que eu preciso falar porque talvez você esteja passando essa situação. Né? A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe. E por muito tempo eu não honrei o meu pai, né? A minha mãe sim, mas o meu pai, diante daquela situação, que hoje eu entendo,
né, que é uma situação difícil, né, de luta, de dor, de sofrimento, né, tudo que ele já passou, que ele, né, passou na vida dele. E aí meu pai, infelizmente, né, ele partiu, né, eu já perdi também o meu avô, né, esse ano perdi meu avô, perdi a minha avózinha também, não tenho mais eles aqui comigo, né, mas para a glória do Senhor, como eu falei, eu pude orar pela minha avó, pelo meu avô, né, minha avó, né, a gente era muitas vezes referência para ela, ela chamava a gente, né, para orar, para ajudá-la em algumas coisas, ela, o meu vozinho, né, mas o meu pai, irmãos, ele se foi e eu, por muito tempo, sabe, muito tempo eu quis o perdão, né, que meu pai pedisse perdão, eu quis que ele, né, manifestasse o arrependimento, né? Eu muitas vezes procurei falar com ele sobre o amor de Deus, escrevi a carta muitas vezes para ele, declarando meu amor para ele. Eu não tive do meu pai isso, até o fim, né? Até quando ele estava ali no leito, eu orava por ele. Não sei, irmãos, no pensamento, no coração dele como era, por isso eu não posso julgar, né? Eu não sei se ele em algum momento falou com o Senhor, se em algum momento ele falava o amém para as orações, né? Eu não sei. Eu não sei se teve salvação para a vida dele, né? Eu quero crer que sim. Mas, irmãos, algo dentro de mim, né, mudou depois que ele se foi. Por quê? Durante uma pregação, e foi online ainda, porque a gente não estava indo para a igreja, né? Não era possível ir. E uma pregação, né, de um irmão, um pastor que eu nem conheço, né? Ele foi um dia lá na igreja levar uma palavra, né? Trouxe a ministração online. E eu me lembro sozinha do quarto assistindo essa pregação. E ele estava falando exatamente sobre paternidade, né? E ele falou sobre isso. Muitas vezes, irmãos, a gente espera do outro. A gente espera o amor, o carinho do outro. A gente espera o arrependimento do outro. A gente espera a manifestação do perdão, do amor do outro. E a gente se esquece que tem que vir de nós. Nós temos que fazer a diferença. Então, irmão, todo aquele carinho, tudo aquilo que eu esperei tanto do meu pai, tinha que ter partido de mim. Ao invés de eu ter, quantas vezes que ele chegava, como minha mãe, porque por ela não ter conhecimento da verdade, ela não teve alguém que levou a palavra para ela, ou talvez tenha, mas ela não deu atenção, né? Não foi persistente, perseverante, né? Não demonstrou, não sei. Mas a minha mãe, ela não lembro de ter tido ninguém, ou de repente se teve, não quis, né? Não quis, infelizmente, né? Desse amor. E minha mãe ensinava isso pra gente, né? Ela, desde pequenininha, eu lembro que ela levava a gente pro quarto, deixava a gente lá no quarto, e ali resolver as questões com meu pai. A gente não podia ter festas, né? Compartilhar festa ou receber alguém em casa. Também tinha isso, irmãos, né? Porque meu pai ia chegar, então ela falava, ele já chega daquele jeito, é vergonha, né? Então eu cresci com isso muitas vezes, né? E isso afastou também a gente, né? Então eu preferia manter ele à distância, né? Eu queria dentro de mim a mudança, mas eu não fazia mudança, sabe? Então, irmão, se eu tivesse chamado ele para mais perto, se eu tivesse amado ele, independente das situações, assim como eu amei meu marido, né? Mesmo ele sendo, né, ele estando naquela situação de drogado, né, daquela situação toda difícil que ele estava vivendo, né? Eu cheguei a pegar o Manuel dentro de um bar caído, eu fiquei ali do lado dele, eu estava grávida. Eu cheguei a acompanhar o Manuel enquanto eu tinha o Thiago bebezinho, né, enquanto ele teve uma recaída ali do crack, e eu acompanhei ele, né, foi a última vez, parece, se eu não me engano, foi a última vez que ele usou, que ele, né, aquilo tocou ele, e eu acompanhando ele, falando com ele, né, querendo que ele fosse para casa. Eu falei, não vou deixar você, né, eu lutei por essa vida, fui atrás dele lá, ele usando a droga, e eu ali com o Thiago, era noite, muito tarde. Então, da mesma forma que eu fiz pelo Manuel, eu devia ter feito pelo meu pai, mas dado mais amor, dado mais carinho, mais atenção, né? Ter dado mais os beijos e os abraços que eu esperei dele, mas que eu devia ter dado, né? E eu perdi essa oportunidade, né? Então, se você tem essa oportunidade, se você tem seu pai, sua mãe, independente do que eles tenham feito, se eles tenham te rejeitado, se eles tenham, né, tenham essa condição de estarem ainda perdidos nos vícios, lute por eles, sabe? Lute pelos amores. Não espera o perdão vir da pessoa. É igual eu espero também o perdão de algumas pessoas, mas se não vir, eu perdoei, né? Eu já liberei o perdão e eu procuro fazer a diferença. Qual que é a diferença? Darmos o amor, darmos o carinho, a atenção,
independente de quem seja, irmãos, do que tenham te feito. Faça a diferença, porque é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele é a diferença nas nossas vidas, né? Ele é o amor. O que Jesus fez por nós, ele se entregou na cruz. O que Deus fez? Entregou o seu único filho para morrer por nós. Ele não teve um pecado, irmãos. Então tem amor maior que esse? Não tem. E passou por cima de todos, de quantas humilhações, quantas coisas, acusações que não merecia. E nós merecemos, somos pecadores. Merecemos tantas coisas, irmãos, ruins, mas o Senhor está sempre pronto a nos amar, a nos restaurar, a cuidar de nós. Então temos que fazer a diferença, temos que ser essa diferença que nós esperamos, né? Então não deixe, irmãos, passar o tempo, perder alguém que você ama, né? Para, sabe, acordar, o Senhor falar, nossa, o Senhor falou duramente comigo naquela palavra, ele já tinha partido. E aí então eu entendi, poxa, né? Eu devia ter liberado, eu liberei o perdão, mas eu devia ter feito a diferença. Não é só liberei o perdão e acabou. Não, né? Se eu queria ter meu pai mais perto, se eu queria ter o carinho, se eu queria ter o amor, eu tinha que ter dado isso, né? Eu tinha que ter feito essa parte, eu não fiz, né? Eu cumprimentava, respeitava ele, né? Queria também que os meus filhos se respeitassem, porém eu olhava o que? O vício, né? Eu orei por ele, irmãos, né? Eu fiz isso, né? Eu orava por ele, acompanhei ele até o final, amém, tive esse cuidado. Mas e o amor, e o carinho, né? O amor que muitas vezes tudo, né, supera, ele fala mais alto do que as palavras, né? E eu não fiz. Então, irmãos, que você possa, né, é assim, para encerrar já o testemunho, né, eu acho que, né, o que Deus quis falar, né, eu pude, né, eu espero ter partilhado com vocês, né, que vocês possam ver que tudo é possível, irmãos, né, não deixe passar mais tempo, não se deixe, né, acabar esse tempo, né, Jesus está voltando, a gente tem visto muitas situações acontecendo, né, então, né, vamos fazer a diferença, né? E você que quer uma mudança, você que precisa dessa mudança, se você se identificou com alguma parte, queira ajuda, né? Eis-me aqui, irmãos, eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, sabe? Eu estou à disposição. Eu quero sim ser usada pelo Senhor para ser bênção para a sua vida, sabe? Então conte comigo, conta com a minha família, né? Juntos somos mais fortes e nós podemos vencer, irmãos. Você pode vencer. Você pode ter uma família restaurada, você pode ter uma história nova, né? Você pode sim mudar a história da sua família, você pode mudar toda uma história, né? É possível, irmãos, né? Ainda é possível ter uma família estruturada, firmada na rocha que é Jesus, né? Por mais que tudo diga que não, Deus diz sim, é possível ao que crê, né? Não há impossível para o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você possa ter um dia abençoado junto com a sua família, que você possa buscar a Deus, que você venha fazer isso hoje. Não perca mais tempo, não deixe para amanhã, mas busque o Senhor verdadeiramente, queira essa mudança hoje e o Senhor vai começar a agir na sua vida. Você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua família, naqueles que você ama. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja com você, que você receba um renovo do Senhor hoje, para todo sempre, que você seja guardado pelo Pai. Em nome de Jesus.